Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Confrades e confreiras do nosso querido Movimento Espírita. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro aqui deste dia especial que nós estamos aqui a convite do Centro Espírita Caminho da Luz, realizando a palestra que faz parte do movimento Caravana Baiana da Fraternidade. A Caravana Baiana da Fraternidade é uma iniciativa da Federação Espírita do Estado da Bahia, no sentido de levar ao movimento espírita do Estado o congraçamento, a fraternidade, a união e a unificação através de temas que sejam discutidos e trabalhos comuns que sejam empreendidos não somente pela federação, mas também pelas casas espíritas. Um movimento que acontece todo ano e que cresce a cada ano em função justamente da adesão dos nossos companheiros do movimento espírita. Esse ano, em função das circunstâncias atuais, nós estamos impedidos de participar presencialmente, de fazermos os nossos encontros presenciais e, por esse motivo, nós estamos aqui usando a internet, esses mecanismos, para fazermos, então, a divulgação do trabalho que seria o trabalho feito presencial, na palestra presencial. E o tema que nós escolhemos para este ano, o tema que foi escolhido pelo Movimento Espírita Baiano, é Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Esse é um tema que está dentro da nossa doutrina, no Evangelho, no Livro dos Médiuns, está presente em nossa doutrina e que, de certa forma, age como um tema de fundamento de todo o nosso trabalho, de todo o nosso desenvolvimento, da nossa conduta moral. Enfim, é um tema muito importante para todos nós. E esse ano, na caravana, nós vamos fazer um recorte desse tema Amai-vos e Instruí-vos e nós vamos falar sobre o amor. O nosso tema desse ano na caravana será Espíritas, amai-vos, uma recomendação do nosso querido Espírito de Verdade, que nos apresenta a temática de uma forma extremamente ampla, não só em todo o conjunto da obra, mas especialmente nas considerações feitas por ele dentro do trabalho dos textos que nos são apresentados, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita ela vai nos trazer muitas novidades, como essa, por exemplo, este direcionamento dos mandamentos do Cristo em relação àquilo que antes era apenas parte da espiritualidade, o espiritualismo. A doutrina espírita inova do ponto de vista dos conceitos espiritualistas quando ela traz o crescimento moral, traz a ascensão moral através dos ditames que estão ali no Evangelho. E por isso nós usamos as referências do cristianismo como sendo referências úteis para o nosso engrandecimento, para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso aprimoramento espiritual. Isso é algo que nós desenvolvemos de ordinário. Por isso, todo o trabalho na casa espírita, todo o trabalho no movimento espírita deve prezar pelas iniciativas da caridade, pelas iniciativas do amor. Esses são os fundamentos do nosso trabalho. Por isso, esse tema é um tema muito importante para que nós possamos falar no dia de hoje. Vamos rogar ao Pai Celestial que nos conceda a bênção desse instante, que o seu manto de luz e amor nos cubra, para que nós possamos fazer um encontro cheio de luz, de amor e de boas energias, energias positivas. Estamos, portanto, amigos queridos, nesse instante falando sobre amor, e a primeira pergunta que nós precisamos realmente aqui elaborar dentro do nosso trabalho é: será que nós sabemos verdadeiramente o que é amor? Será que nós entendemos esse negócio de amor? Será que a gente sabe, já que nós somos tão amantes, nós temos tantas histórias de amor, quem não tem uma história de amor para contar? Não é verdade? Quem não teve, quem nunca teve um grande amor? Quem nunca sofreu por amor? Quem nunca passou por um perrengue grande em função de uma situação amorosa, mal resolvida, etc. Todos nós temos. De alguma forma, o amor nos tocou em algum momento da nossa vida e, por isso, nós temos todos uma experiência amorosa
E, de qualquer forma, nas nossas relações humanas, etc., a gente desenvolve essa nossa capacidade de estabelecer laços, vínculos amorosos com outras pessoas, com seres, etc. E isso é o nosso dia a dia, isso faz parte da nossa história, isso faz parte da nossa conduta normal. Porém, como nós estamos falando do Evangelho, estamos falando do Cristo, esse amor que está lá no Cristo, será que é exatamente igual a esse amor que nos faz sofrer? Será que esse amor é um amor igual a esse que eu sinto pela pessoa amada, que eu sinto pelo amante, pela amada, eu sinto nas minhas relações emocionais que eu tenho com os meus entes queridos? Será que é isso? Será que nós estamos falando do mesmo amor? Será que nós estamos falando da mesma reação amorosa? Eu acho que nós precisamos avançar um pouco mais nessa temática para poder compreender melhor a essência do verdadeiro amor proposta, então, no Evangelho de Jesus, tá certo? Estou ajustando aqui um pouco o microfone, peço desculpa a vocês aqui, é só para a gente poder ficar mais confortável em relação à questão do som, tá ok? Muito bem, então, iniciando o nosso trabalho, vamos então para a mensagem que orienta o nosso trabalho do ano, que é Espíritas, amai-vos. Isso está em duas referências. A primeira aparição desse texto, dada pelo Espírito de Verdade, vai ser lá no livro dos Médiuns, não é? Capítulo 31, no item 9. Esse texto vai aparecer lá assinado por um espírito que não é comum, está aparecendo nas comunicações. É um espírito que assina com o nome de Jesus, né? Isso, Allan Kardec, inclusive, faz um comentário a respeito dessa situação, dizendo que, embora essa comunicação tenha sido feita por um médium de altíssimo gabarito, não é? Muito provavelmente o senhor Rosen, que era um médium que normalmente recebia o Espírito de Verdade, essa mensagem, esse nome normalmente não se é atribuído às mensagens por conta do cuidado que se deve ter quando se atribui a essa grandeza espiritual um texto vindo através de uma psicografia, mesmo de um médium de alto gabarito. Mas o importante é que depois essa mensagem vai aparecer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, lá no item 5. E nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo já é assinada pelo Espírito de Verdade. Os estudiosos que fazem um trabalho a respeito da análise desses textos e também sob o ponto de vista de quem era o Espírito de Verdade dentro da codificação, eles conseguem fazer uma associação entre o Espírito de Verdade e Jesus, dizendo que o Espírito de Verdade teria em essa situação aí apontado que ele seria em verdade Jesus. O próprio Jesus estaria se apresentando aí nos textos que estão aí dessa forma, aparecendo dessa forma, ok? Muito bem. Então, essa mensagem é uma mensagem grande, é uma mensagem direcionadora e volto à minha pergunta inicial. Será que nós que somos espíritas profitentes desta doutrina, nós somos cristãos, nós que estamos alinhados aos princípios do Cristo, será que nós verdadeiramente temos a capacidade de amar? Amar assim dentro do movimento, amarmos uns aos outros, estabelecemos links amorosos uns com os outros. Será que nós temos essa capacidade verdadeira de estabelecer esses laços, esses vínculos? Essa é uma pergunta realmente importante que nós precisamos aí responder, tá certo? Então, claro que para fazer uma análise a respeito do tema do amor, nós precisamos ir um pouco mais além. Nós precisamos avançar um pouco em relação ao conceito do que seja o verdadeiro amor ou esse amor pregado pelo Cristo. Então, como o tema é o tema da caravana, e a Caravana Baiana da Fraternidade, ela sempre traz um tema e um texto orientador, em cima do qual nós desenvolvemos todo o trabalho da palestra, aqui nós começamos então a fazer, conforme foi a sugestão do autor desse texto, que é André Luiz Peixinho, o presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, que nós façamos então uma viagem em diversas referências dos textos
dos textos da doutrina espírita que falam a respeito dessa capacidade amorosa, desta qualidade amorosa que aí está apresentada como uma espécie de um ensino, não é? No ensino. Lá no Evangelho vai aparecer como mandamento, né? Aqui aparece como ensino, porque a proposta espírita é uma proposta didática, é uma proposta do aprendizado, é uma proposta do ensino, do ensinamento mesmo, né? Então é a formação, é a evolução através da educação, através da formação dos seres, que somos todos nós espíritos. Então, o nosso querido Peixinho faz um recorte de diversos textos, de diversos autores encarnados na época que escreveram os textos, ou desencarnados, espíritos que trouxeram mensagens a respeito do tema amor, cada um com sua particularidade. Vamos começar então com o nosso poeta, o nosso grande poeta, aquele que canta a doutrina espírita através de uma linguagem poética, linda, leve, suave, generosa, que toca os nossos corações. E quando o Leon Denis fala do amor, ele fala com muita propriedade, porque ele realmente tem o seu coração alinhado com o verdadeiro amor, com esse amor que realmente é o amor de direcionamento. E ele diz assim: o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que o leva para o outro como o desejo de unir-se a ele. Observe que esse até aí estamos falando do amor natural, né? Aquele amor paixão, aquela coisa que nos une, que faz com que José se aproxime de Maria, essa coisa toda aí que está nesse momento. Mas na realidade, vai dizer ele, o amor possui infinitas formas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. Observe que o amor, como uma palavra polissêmica, ele se encaixa em ambas as extremidades, tanto as extremidades mais vulgares, aquele amor sensual, aquele amor mais da carne, aquele amor do ímpeto, do desejo, da posse, até o amor incondicional, desapegado, proposto pelo Cristo. Então, de degrau em degrau, sob a influência e irradiação do amor, a alma se desenvolverá e engrandecerá. Ela verá alargar-se o ciclo das suas sensações. É pelo amor, o sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. Essa é a linguagem típica de Leon Denis. Ele usa o amor como o sol do mundo, o sol das relações, aquilo que aquece os nossos corações, o sol verdadeiro, o divino que se expressa em nós. Então, é maravilhoso ouvir alguém falar de amor como sendo algo que tem gradações. Olha que coisa legal, não é? É exatamente essa polissemia do amor apresentada aí por Leon Denis. Então, ele vai nos dizer que é possível gradar nessas infinitas possibilidades, ou nessas multifacetárias formas de amar. É possível gradar-se ou desenvolver-se ao longo dessa escala, ir subindo degrau em degrau até chegar a um ponto em que nós sejamos capazes de compreender o amor na sua essência melhor, na sua essência mais pura, na sua essência mais verdadeira. Então, Leon Denis apresenta o amor como algo possível de evolução. Mas tem outros autores. Vamos agora para o nosso querido André Luiz, que ele, já desencarnado na época, trazendo as mensagens através de Francisco Xavier e também em alguns momentos por Valdo Vieira, ele vai dizer em duas das suas obras, Missionário da Luz, ele diz o seguinte: esta união de qualidade, olha a linguagem do cientista, entre os astros se chama de magnetismo planetário de atração. Entre as almas, denomina-se amor, e entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. Isso está no livro Missionários da Luz, na página 200, tá certo? A referência está aqui na tela para que vocês possam observar. Então, o que André Luiz está fazendo aí? Ele está fazendo uma comparação, não é? Uma comparação entre as diversas formas de amor na natureza, como vai dizer Camille Flammarion. O Deus na natureza, o amor na natureza, a essência na natureza. O amor se expressa em todas as formas, em todas as dinâmicas divinas, com nomes diferentes, mas é a mesma coisa.
é uma energia atratora que permite a sinergia, permite o equilíbrio, permite a harmonia de todo o ambiente universal. É lindo isso, né? Então você observa que realmente assim se expressa na natureza a força gravitacional, a atração dos micro-organismos que se juntam, os elementos que formam o hidrogênio, o oxigênio, que forma a água, essa substância tão enigmática e tão fundamental para a vida é resultado do amor dos componentes, da afinidade química. Não é legal isso? É muito legal, né? Essa comparação que André Luiz. Mas ele vai além. Ele diz assim, agora na obra O Nosso Lar, ele diz assim, o amor é o alimento das almas e o amor divino é o sustentáculo do universo. E complementa, tudo se equilibra, se harmoniza no infinito amor de Deus. O infinito amor de Deus, ou o amor infinito de Deus, é aonde nós encontramos essa expressão, né, dessa beleza. Observe que esses autores, eles começam a dizer que há um substrato em toda a vida, em todo o universo, em todas as relações. E esse substrato é Deus. Vai se encontrar no divino. A gente começa a trabalhar esse conceito do encontro com Deus para a essência amorosa, porque de fato há um princípio nosso de conhecimento e descoberta em relação ao divino que faz-nos conhecer a verdadeira essência do amor. Essa descoberta dessa grandiosidade que já existe em nós, que é essa potência amorosa divina, como Jesus ia dizer, vós sois deuses, essa grandeza, ela se expressa através de um amor puro possível de ser desenvolvido, mas claro que passa por um processo longo de aprendizado, etc. A gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente. Mas continuando aqui com os nossos amigos, é importante compreender que por trás de toda a essência amorosa existe a força motriz, a força principal, o elemento único. O elemento fundamental de toda a existência, que é o divino, que se expressa através de uma energia que nós chamamos de amor, de uma dinâmica que nós chamamos de amor, não é isso? Bom, então continuando agora, vamos para Humberto de Campos. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele vai trazer uma revelação que eu acho muito verdadeira, sincera, de Humberto de Campos. Ele diz, quando cheguei lá no plano espiritual, eu descobri uma coisa interessante. Os espíritos também possuem o seu folclore do céu. O que é o folclore do céu? O folclore do céu são histórias que são contadas à maneira de cada um deles, né, elucidando ou explicando determinados aspectos da vida, especificamente aqui falando de Jesus. Então, nesse caso, Pedro está recebendo uma orientação do mestre em relação à expressão do amor. Pedro tinha muitas dúvidas em relação ao perdão, tinha dúvidas em relação ao próprio amor. Estamos falando de um pescador, de um homem mais rude, e claro que para domar esta alma, o Jesus teve que trazer muitos ensinamentos para Pedro, certamente. E esse aqui é o que Humberto de Campos imagina ser um ensinamento em relação à renúncia, ao sentimento de trabalho, ao sentimento de doação, ao qual todos nós devemos nos ater, devemos estar imbuídos para que possamos, então, exercer o mandato verdadeiro do amor entre os homens. Então ele diz, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas, né? A gente vai falar sobre isso logo, logo. A renúncia é o seu ponto de apoio, esse é o ponto que eu gostaria de dizer. A renúncia, abrir mão, aquele que desejar ser o maior, este será o menor. E por isso estamos aqui agora falando de renúncia, de desapego. Olha só, como o ato de dar é a essência da sua vida. Aquele que ama dá, porque a essência é dar. Eu faço essa comparação com o Sol. Observe que o Sol, ele é uma energia, ele é um ente, um astro, que ele não te pergunta se você quer ou não ser iluminado. Ele te ilumina. Por que ele te ilumina sempre? Porque a essência do Sol é gerar luz.
calor, é fazer este trabalho de iluminação. E por isso o Sol nunca vai te perguntar, ele sempre vai fazer aquilo que é a sua essência natural, que é a iluminação. Assim também, os seres amorosos, eles terão a expressão amorosa sempre sem que ninguém precise mandar que eles sejam. E nem que ele precise fazer isso em nome de qualquer que seja a expressão social, a exigência social. Não, ele vai fazer por quê? Porque a sua natureza amorosa é amar. E assim ele se expressará em nome desse amor. Continua aqui a lição do nosso amigo. A capacidade de sentir grandes afeições. Olha só o que o mestre diz a Pedro aqui. Já é em si mesma um tesouro. A capacidade de sentir as afeições enormes do amor já é em si mesma um tesouro. Aquele que terá adquirido a capacidade máxima desse amor terá logrado o êxito de ser agraciado, terá sido presenteado com as portas verdadeiras desse chamado reino dos céus. Com esse elemento existencial, em um plano de felicidade, em um plano de estesia, em um plano de alegria, de satisfação, de plenitude tão grande, tão grande, tão grande, que já será o prêmio. Nada mais será exigido, nada mais, absolutamente nada mais será exigido. Então, indo mais além um pouco, vamos agora para Joana de Ângeles, nossa querida Joana. Ela vai reforçar esse aspecto do amor incondicional, dizendo... E aí, Joana, tem um detalhe aqui no texto, que Joana ela não está mais só no sublime amor, ela está também nos amores mais baixos, mais rasteiros, os amores das paixões imediatas. Ela diz, mesmo que se modifiquem os quadros existenciais, que se alterem as manifestações de afetividade do ser amado, o amor permanece libertador, confiante, indestrutível. Olha só, gente. Às vezes a gente chega em casa, a gente tem um companheiro, uma companheira, a gente chega em casa, um filho, alguém, um ente amado, e a gente não vê aquela energia. A gente às vezes tem uma expectativa de chegar em casa e encontrar uma pessoa sorrindo, de braço aberto, oh, que você chegou, que maravilha. Às vezes a gente encontra uma pessoa emburrada, às vezes a gente encontra uma pessoa muzumbuda, às vezes a gente encontra uma pessoa ali, ó, quietinha, ensimesmada, no seu canto, e às vezes até a gente mesmo está nessa mesma circunstância. Mas isso quer dizer o quê? Naquele momento existe um tempo que a pessoa precisa ter para se recuperar, para se estabilizar. Às vezes ele está numa situação meio complicada, mas importante que a gente ressalte isso, que Joana vai dizer, mesmo nessas situações onde houver até mesmo uma ruptura, um atrito, um desentendimento, o amor permanece inalterado, absolutamente inexpugnável, indestrutível. A palavra confiante, libertador, indestrutível é uma opção sempre acessível. Quando o sujeito está num momento complicado, que não consegue perdoar, que não consegue estar junto do outro, o que diz o seu pensamento? Olha, nesse momento eu tenho aqui acesso a um recurso que é muito valioso, que está na minha mão, presente, constante, indestrutível, que é o amor. Né? E eu posso usar desse recurso o tempo inteiro. Continua a nossa amiga Joana. O amor não se apega. Olha que coisa legal ela diz. Não sofre a falta, mas frui sempre. Porque vive no íntimo dos seres, não nas gratificações que o amado oferece. Eita, Joana linda, né? Então, observe, ela diz pra gente, o amor não vive das gratificações e das recompensas. Quando a gente pensa nossa capacidade de amar, que é essa capacidade mesquinha, pequena, pequenada mesmo que a gente sente, a gente fica às vezes triste, né? De dizer, poxa, a gente é tão interessado no amor de troca, de barganha, que a gente diz assim, eu te amo se você me amar, eu só te dou se você me der, só te dou um beijo se você me der um beijo, te dou um abraço se você me der um abraço, não é assim? Então, às vezes, a gente fica meio assim complicado, a gente estabelece um escambo emocional e termina que esse escambo emocional vai derivar em desgastes na relação, porque nem todo dia o sujeito está afim de ficar pagando ou comprando essa energia amorosa. Muitas vezes, isso é importante a gente perceber, tem pessoas que compram mesmo amor, tem pessoas que compram sentimento, pessoas que fazem muito pelo outro para receber.
Isso é um assunto que depois a gente pode até explorar em uma outra palestra, mas é uma coisa grande isso aí. Tem pessoas que não aceitam receber, aceitam dar. E essa situação de não receber é para montar no seu banco mental, créditos, para se sentir superior ao outro em função da relação. Eu te dou mais do que você me dá. Então isso termina virando patologia, isso é uma patologia da relação. Né? Isso não é natural, não é natural que seja assim. O natural é que as pessoas se entreguem, é natural que as pessoas se joguem, é natural que as pessoas tenham uma relação viva, forte e vigorosa. É isso que é natural. Por isso é importante a gente entender esse conselho de Joana. O amor estará sempre à disposição de todos nós. Mas existe aí uma pergunta que está no ar. Essa pergunta é a seguinte: vem cá, existe esse amor que é um amor sublime, que é um amor maior, que é um amor grandioso. Mas o que significa, ou como eu posso, melhor dizendo, desenvolver este amor? Será que é possível eu ter esta capacidade de amar? Será que é possível? Nós vamos aqui dividir essa análise em 2 pontos. Primeiro, existe um ponto que está ligado ao conceito de uma moral amorosa. Amar aos seus inimigos, amar ao próximo como a si mesmo. Essa não é uma máxima exclusiva do cristianismo, não foi Jesus quem iniciou com essas mensagens. Elas já existem desde o Velho Testamento, Levítico, Deuteronômio, já trazem essas mensagens. Só que elas eram mais circunscritas a grupos pequenos, etc. Nesse caso, nós estamos falando de um amor universal, o amor do Oriente e do Ocidente, o amor que envolve todas as pessoas de todos os cantos, indistintamente do seu estado evolutivo. Eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os caídos, eu vim para os leprosos, para os cegos, para aqueles que estão na miséria absoluta, eu vim para trazer vida e vida em abundância para aqueles que têm um ouvido que me ouçam, tenham olhos para ver e sejam capazes de me enxergar. Então, para que esta essência amorosa possa se expressar, nós temos 2 caminhos. O primeiro caminho é fazer o possível dentro das nossas humanidades. O humano é guiado pelo ego, o ego é direcionado às paixões mais superficiais e ele, claro, tem a sua lógica amorosa. E qual é a lógica amorosa do ego? É assim, mais ou menos. Você tem uma pessoa que te agrada por algum motivo. Você está interessado nela porque ela é cheirosinha, bonitinha, arrumadinha, te dá sensações interessantes, te leva a um êxtase em algum campo da sua vida. Ela é interessante, inteligente, te futuca. É uma mosquinha que te futuca. Essa pessoa que te futuca, ela desperta em você alguns sentimentos internos, alguns mecanismos cerebrais que vão fazendo com que você se torne um ser vinculado àquela pessoa através de mecanismos neuroquímicos. A paixão inicial, essa paixão que a gente tem, essa paixão fervorosa, ela é neuroquímica, gente, no primeiro momento, porque isso é ancestral, isso era feito para a reprodução, para que o indivíduo procurasse o macho, a fêmea. Isso existe também nos infra-humanos, tem os seus mecanismos de aproximação e de repulsão. Então, esse mecanismo ele é feito para durar um tempo curto. Por isso que muitas pessoas acham que a relação é apenas um momento curto da paixão e quebram a cara, porque, na verdade, isso vai durar 2 anos e meio a 3, e pode ser que quando acabou isso aí, acabe tudo. A relação não se sustente mais em função justamente de não ter mais nada que possa levar essas pessoas a ter uma gracinha sequer. Mas existe uma outra vontade, ou uma outra possibilidade amorosa, que é descobrir como é possível, ultrapassando os limites do ego, fazer um amor incondicional, ou ir ao encontro de um amor incondicional. Então, existem esses 2 exercícios que são amores diferentes, são amores que estão em extremidades diferentes, claro, um caminhando em direção ao outro. Vamos nos lembrar das nossas mensagens, do que diz o nosso irmão Leon Denis, do amor que evolui. Então, nesse amor evolutivo, nós temos o primeiro ato de amar,
que é o exercício moral da prática de uma moral que envolva a caridade, que envolva a bondade, que envolva o exercício do pensamento, do controle das emoções, do desejar fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. É uma lógica que tem troca, que tem interesse, que tem expectativa, tudo isso existe. Mas é já um avanço em relação ao modelo ego-dirigido que nos estabelece aqui, desde os primeiros momentos, os vínculos com a matéria. Os seres humanos somos todos aprendizes de um movimento de chegada aqui na Terra, onde nossa primeira primência é a vida. E a vida é ligada à matéria. Eu tenho que comer, eu tenho que ter proteção, eu tenho que ter ali o aconchego, eu tenho que ter o toque, o carinho, acarinhar. Eu preciso disso para poder ser uma pessoa sadia. Eu preciso disso para ser uma pessoa estável, emocionalmente estável. E, claro, vou buscar isso de todas as formas. Os animais também fazem isso. Eles são capazes de matar, eles são capazes de ir para cima, eles são capazes de cometer determinados tipos de atrocidades, eles fazem qualquer coisa em nome disso. Nós também, de certa forma, começamos a construir o nosso primeiro modelo a partir dessas referências. E, claro, para fazer isso, nós precisamos desenvolver uma prática, uma técnica, uma maneira de buscar a nossa sobrevivência. No segundo momento, nós vamos começar a desenvolver outras características nossas, né, que são características psicológicas, são características da referência exatamente aí do ego, do ponto de vista da individualidade do ser. Vamos buscar características da nossa etnia, do nosso grupo social. Enfim, existem alguns níveis de desenvolvimento do amor dentro ainda dessa perspectiva da carne, dentro dessa perspectiva do ego, dentro desse direcionamento do ego. Por isso que é importante a gente saber que há uma forma de praticar isso, né? O exame da consciência, a vigilância, a oração, enfim, são mecanismos práticos para aprendermos já a começar a desenvolver um senso amoroso, mesmo sendo pessoas direcionadas para a energia telúrica, os atratores sombrios que estão todos fortes e vigorosos na nossa existência. Agora nós podemos tomá-los um pouco vigiando as nossas paixões. Isso, claro, que quem nos vai falar um pouco sobre essa questão é um filósofo, não é, que nós gostamos bastante, que é Erich Fromm. Ele diz assim, olha só o que Erich Fromm diz, ele diz, dificilmente vai haver uma atividade, qualquer empreendimento, que comece com tão tremendas esperanças e expectativas e que, contudo, fracasse com tanta regularidade quanto o amor. Ele vai dizer isso em um livro, A Arte de Amar. Não é? Então, para Erich Fromm, é lamentável que nós tenhamos essa postura, que é uma postura triste, no sentido de que a gente não consegue evoluir com o amor, a gente não consegue desenvolver a prática amorosa, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque nós levamos para as nossas relações as nossas doenças, as nossas fragilidades, os nossos impedimentos. A gente leva para as nossas relações essas dificuldades que a gente tem. E com isso a gente não consegue ir além das paixões carnais. A gente transforma as nossas relações em campos de batalha muito, muito facilmente. Então ele diz isso, começa aquela coisa, meu céu, minha estrela, oh meu amor, oh, eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Mas depois do tempo que passa, meu bem, meus bens, aí começa a briga, começa a discussão, começam as anfractuosidades, começam a aparecer, escova de dente, as coisas e a dificuldade toda que surge. Né? Então, Erich Fromm vai dizer, é possível aprender a amar nesse nível, mas nós temos 3 movimentos aí. A disciplina, a concentração e a paciência. Eu ouso dizer que esses 3 movimentos, ou essas 3 ações, ou essas 3 condutas, elas são importantes para qualquer tipo de amor, mesmo os maiores, os mais sublimes. Disciplina significa o foco, a determinação, a organização de um plano efetivo de execução em busca do atingimento da meta que se quer atingir.
Então estamos aqui falando de disciplina como algo bom, algo positivo. Concentração, foco. Nós precisamos ter foco, nós precisamos estar focado na nossa energia, foco naquilo que a gente quer. E aí concentrado, nada de distração. As distrações do mundo não podem estar nos afastando das nossas diretrizes, dos nossos objetivos primários, não pode de jeito nenhum. E claro, a paciência, porque a natureza não dá salto, gente. E a gente não pode pensar que a gente vai sair de um grau de extrema de sombra, de escuridão da alma, para uma iluminação plena, para a sublimação. Não vai assim muito rapidamente. Então a gente tem que ter paciência de que o processo é esse mesmo. Agora, o que nos enche de esperança é que ele é inexorável. A gente vai fazer, a gente vai aprender, a gente vai desenvolver. Não tem jeito. Vai acontecer da gente realmente desenvolver essa nossa capacidade amorosa, esse nosso desenvolvimento vai acontecer, querendo, não querendo, no tempo de cada um. Claro, uns mais rápidos, outros mais lentamente, mas vai acontecer. Nos planos mais sublimes, aí há uma dificuldade maior, porque, claro, é um nível mais alto para se chegar. Então nós estamos falando do desapego, nós estamos falando da desconstrução das aparentes separatividades. Essa é que é realmente o grande salto, porque não é somente uma questão de conduta mental. Exige também o repaginar de certos conceitos atávicos, como, por exemplo, o conceito do divino. Parte do conceito do divino, o entendimento do divino nos dá toda a condição de saltarmos da estrutura ego-dirigida para uma estrutura cosmo-dirigida, uma estrutura mais alta da nossa condição existencial. Então, para fazermos este salto evolutivo, nós precisamos entender verdadeiramente aonde Deus se encaixa nesse processo. E aí vem, obviamente, uma série de contextualizações dos textos espíritas que nos orientam em relação a isso. O que nós estamos dizendo aqui é que, ordinariamente, Deus é um criador que cria as suas criaturas. E como é que funciona isso? Eu quero criar uma cadeira. Eu sou um marceneiro, vou criar uma cadeira. Então eu penso na cadeira, eu projeto a cadeira, eu pego o serrote, pego a madeira, pego o prego, pego tudo e vou fazendo a cadeira que eu bolei. Quando a cadeira está pronta, eu estou aqui, a cadeira está ali. Gepeto e Pinóquio. Exatamente essa mesma metáfora. Gepeto e Pinóquio. Gepeto é o criador de Pinóquio. Pinóquio, criatura. Gepeto, criador. Quando a gente diz que Deus cria, tem mais ou menos essa ideia. Uma persona divina cria uma entidade ou um ente material que é a sua criatura. Mas isso só funciona no mundo das crianças, só funciona no mundo da superfície, esse mundo da matéria, da tangibilidade, esse mundo da ilusão de que ser homem bastaria. Este mundo aceita este Deus antropomorfizado, coisificado, esse Deus que trabalha no mundo das coisas. E nós temos que buscar a referência do divino, não nisso, mas em algo mais, porque o que subjaz do Criador, o que subjaz da criatura é uma essência. Se nós formos atrás da cadeira, nós vamos encontrar essência, plano, projeto. É mais ou menos aquilo que os antigos diziam do mundo das coisas, do mundo das ideias de Platão. Nós estamos falando de um conceito, nós estamos falando de uma energia, de um plano divino, cósmico, uma ideia, dentro de múltiplas possibilidades do que se chama hoje de colapsar, né? Dentro das possibilidades de se colapsar uma realidade, nós temos esta. Podíamos ter outras, mas esta foi aquela que o Criador assim designou. Mas o que está por trás dessa cadeira, desse objeto criado, desse colapso de onda, é a mesma essência, sempre a mesma essência. Não existem duas essências. Existe uma manifestação do divino que aparece como cadeira, como árvore, como eu, como você. É sempre a mesma manifestação. Então, isso entendido, dá-nos uma ideia de que não existe a possibilidade de nós irmos a um encontro de Deus. Não tem como você ir a um encontro de algo que já se encontra em você, dentro de você, na sua essência, em toda a sua expressão. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou uma expressão de Deus, você também é. Assim que Jesus dizia, quando ele dizia, vós sois deuses, a sua essência é divina. Você é todo divino. Então, não se preocupe, você está realmente dentro de um plano onde você precisa descobrir. O nosso grande desafio, o nosso grande meta existencial é descobrir esse divino.
Porque isso muda tudo. Muda absolutamente tudo. Por trás daquela máxima, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, está esta compreensão. Compreender o Deus, essência, e dentro desse grande monismo, vamos dizer assim, dessa grande mônada infinita, incognoscível, que não dá para ir além disso, porque isso aí é tudo que minha mente pequena consegue captar, mas é o suficiente para entender a essência do conceito. Isso daqui nos permite dizer, se eu sou capaz de reconhecer uma essência amorosa, Deus amor, se expressa nos astros, como diz André Luiz, nas substâncias químicas, ele evolui, ele tem infinitas possibilidades de expressão. No mais alto grau dessa expressão, quem está lá? A essência do amor de Deus, o mesmo amor que guia o cosmos, que faz todas as instâncias se materializarem e se apresentarem. Eu amo isso não é porque eu gosto disso, porque eu vejo nisso uma vantagem, porque eu acho Deus bonitinho, porque eu acho legal essa coisa de amar a Deus, porque isso moralmente interessante. Não. É porque no momento em que eu me encontro com essa energia, no momento que eu toco essa fonte amorosa, é a fonte de água viva que quem bebe nunca mais tem sede, é esse poço dessa fonte de água viva. Quando eu toco nessa fonte, eu torno-me amor. Não vou me tornar, não vou aprender só a desenvolver amor, amorosidades. Não, a minha essência será tão amorosa, mesmo que eu não saiba exatamente o que significa isso. Mesmo que eu não tenha nenhum conceito na cabeça, mesmo que eu não tenha nenhum princípio ordenado disso, eu serei amoroso o tempo inteiro nessa minha condição. Então, para chegar nesse nível, eu preciso ultrapassar essas etapas evolutivas, e é aquilo que André Luiz Peixinho vai dizer no seu texto de orientação. Ele diz assim: a alma é uma emanação de Deus e por isso conserva a sua característica fundamental, que é o amor. Olha aí, ó, a alma é uma emanação de Deus. Olha aí que nós estamos combinando nesse texto. Para superar a exacerbação do instinto de conservação, de onde se deriva o orgulho e o egoísmo, e assim evoluir na expressividade amorosa, é preciso superar as causas produtoras deste mal, que é o egoísmo e que é basicamente o orgulho por conta da forma como a gente vem. Essa pirâmidezinha que está aí do lado é apenas para lembrar que nós temos estágios evolutivos. No primeiro, nós somos biocentrados. No segundo, nós somos egocentrados. Depois, nós somos centrados nas nossas etnias. Depois, a gente vai mais para uma sociedade, a gente amplia os nossos horizontes. E à medida que a gente vai se tornando mais e mais, a gente vai percebendo que há um ecossistema, existe a natureza, existem os outros seres, existem elementos que fazem parte da vida, que são invisíveis, existe toda a dinâmica do universo, os que estão fora do planeta, existe todo um conjunto ecossistêmico que me envolve, que estou, no qual eu estou misturado, que eu estou engendrado, que eu estou ali totalmente relacionado, e que isso faz com que realmente eu aprendendo isso e aprendendo a interagir nisso, eu tenha consciência amorosa e a partir daí eu me torne um ser amante, verdadeiramente amante, até chegar no grau mais alto, onde, não tendo mais o que encontrar, torno-me o nada. E o nada representa a totalidade. Quando eu digo nada, é justamente a ausência dos contrários. A ausência dos contrários. Porque quando você tem um brigadeiro, você tem algo, que está ali preenchendo a mão e, eventualmente, isso saiu de algum lugar. Você tirou de um lugar, botou, veio para a sua mão. Você trocou, você movimentou objetos. Basicamente, o possuir na matéria é isso, é trocar objetos de lugar. Nós agora estamos falando de uma outra coisa, ir para um plano onde não existe mais o movimento da troca, existe apenas a essência pura se expressando de uma maneira sublime e fazendo com que haja aí realmente a possibilidade do encontro com a energia suprema do amor. A energia suprema do amor está aí atrás. Eu estou falando isso para vocês e vocês podem estar dizendo assim, mas Paulo, a gente não consegue fazer isso ainda. É claro, ninguém consegue, eu particularmente ainda vou demorar um pouco. Mas é preciso entender que isso existe para que o nosso exercício seja não o exercício das crianças se exercitando ou brincando no playground.
do mundo, mas fazendo os exercícios, já pensando e direcionando nossa ação para percepção do divino, ampliar a nossa capacidade dentro da nossa essência amorosa, melhorar a condição do nosso espírito. Para isso, a gente precisa compreender que tem essa estrada aí que a gente vai passar. Não é uma estrada fácil, é uma estrada de renúncia, é uma estrada de dor, é uma estrada de sofrimento naquilo que é a perspectiva do homem da Terra. Porém, as grandiosas recompensas que estão vindo aí nos enchem de emoção e de possibilidade de superarmos qualquer tipo de dificuldade para nos encontrarmos com os nossos companheiros que estão ombreados conosco aí na essência da vida. Então, isso daí realmente é algo que faz parte dos ensinamentos e faz parte dos estudos. Continuando, ainda o nosso querido André Luiz Pechimba, ele diz assim: não há superioridade original, já que todos somos derivados do mesmo princípio inteligente do universo. Compreende o que eu estou dizendo? Compreende aí o que nós estamos falando? Não existe diferença entre eu e você. Então, se eu vou amar uma pessoa que é desagradável, que não tem um cheirinho, que não é elegante, que não me causa cosquinhas, que não me causa nenhum tipo de estesia sensorial, eu agora vou buscar alguém ou uma essência e vou ver nessa essência a verdadeira lógica do amor. Perceba, se eu conseguir ver no outro o divino que há nele, se eu conseguir ver no outro essa emanação desde a raiz e sou tocado por ela, porque toco-me, porque encontro-me também imbuído deste amor que vem dessa fonte primaz, sou capaz de amá-lo, mesmo que a sua expressão atual seja ruim. O nome disso é perdão. Percebe? Olha onde está o perdão. Olha onde está o perdão. O perdão está em compreender o sujeito naquele momento. O nome disso também tem uma outra variávelzinha chamada de indulgência. É quando a gente começa realmente a entender que cada pessoa está na condição atual não porque seja, mas porque esteja. Esteja ruim, esteja numa condição de ignorância, esteja numa condição de falência. Mas isso não é a essência. A essência é pura, a essência é perfeita. Muitas pessoas chocam um pouco quando pensam isso, mas aquela pessoa tão ruim, aquilo será um anjo? Não, ele não será, ele já tem um anjo dentro dele, já é divino, ele já é amoroso, ele só não sabe, ele é ignorante. As trevas da sua ignorância impedem que ele faça eclodir a luz do mundo. Ele impede dele ser a cidade do monte, impede dele ser o sal da terra. Percebe? Olha onde o Cristo nos encontra, nos estimula. A doutrina de Jesus não é de engessamento, é de libertação, é de empoderamento. E a doutrina espírita não é de condicionamento, dogmatização, é de liberdade através do conhecimento que faz com que nós tenhamos a possibilidade de sair do mundo pequeno, do ego, da matéria, do paradigma materialista, para irmos para o outro patamar, que é o patamar do espírito que nos aguarda a todos nós. Bom, para que nós possamos fazer o movimento em direção a esta energia grandiosa, não somente em relação a aprendermos moralmente como nos portarmos do ponto de vista moral, do ponto de vista do comportamento ético de uma sociedade que espera que as pessoas sejam educadas, indo já que sabemos o caminho, a porta aberta, nós podemos passar por ela. Nesse momento, nós temos aí já algumas dicas, orientações que estão na documentação, na doutrina, nos livros, nos mananciais que nós podemos beber, já disponíveis para que nós possamos aprender. Então, Leon Denis vai dizer no Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 21, ele diz assim: o conhecimento do nosso vasto mundo interior nos levará a identificar nas profundezas o nosso vínculo com a grande alma universal, o puro amor, aquilo que nós estávamos falando. O nome disso é introspecção. Nós só podemos buscar o Deus interior dentro. Não há como buscar o Deus interior num templo. Podemos até usar o templo como ferramenta de introspecção, mas nós não podemos imaginar que seja o templo, que esteja no templo, algo que não possa ser visto dentro da gente. Então, Deus, o puro amor Deus, do qual nós somos uma centelha, e aí ele amplia o conceito dizendo também uma vibração. Aqui no caso é um comentário de Peixinho sobre a superfície do eu, agitada pelos desejos, esperanças e temores, está o santuário que encerra a consciência integral, calma, pacífica, serena, o princípio da sabedoria
e da razão. Tá certo, gente? Então, observe que introspecção é o movimento, é um exercício, uma das práticas indicadas para que nós possamos fazer o encontro com o divino que há em nós, é fazermos o movimento da introspecção. Que mais, Paulo, nós podemos ter como prática evolutiva? Nós temos aí a comunhão com os seres espirituais elevados. Bom, essa comunhão com os seres espirituais elevados, ela se elabora, ela se desenvolve basicamente porque nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos vinculados a entidades, nós estamos vinculados a um plano espiritual que já elabora projetos e também já possui ensinamentos de seres que passaram pelo cadinho da dor e da evolução e que elaboraram os seus processos evolutivos já de forma plena e que podem nos ensinar pelo exemplo, podem nos apresentar pelo exemplo grandes possibilidades de encontrarmos aí força para superar as nossas adversidades e as nossas dificuldades. Então, é uma coisa muito bacana quando nesse nosso movimento de encontrar a centelha divina, irmos ao encontro do Deus em nós e fazermos este melhoramento moral da nossa alma, que nós tenhamos a possibilidade de contar com esses elementos, com esses indivíduos, com esses seres, com essas forças. E o mecanismo que nós temos para fazer isso é a oração. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem de um Espírito benfeitor que está lá no Homem e no Mundo, que diz assim: o sentimento de piedade está em nós toda vez que nós encontramos alguém entrando nesse processo de oração, e ele dá uma recomendação: prepare o seu coração, prepare o seu modelo mental para que você fique em sintonia com as entidades com as quais você pretende conversar, para que elas, encontrando no seu coração um campo fértil, possam lançar as sementes que vão eclodir em profusão e vão dar os frutos, né, dessa evolução que você tanto busca. Então, para que nós possamos fazer a oração, a indicação é que nós tenhamos a consciência do que é a oração. E os Espíritos nos explicam a respeito disso. Leon Denis vai trazer aqui de uma forma bem simples. Há muito material sobre oração, inclusive Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo especial sobre oração, para que a gente não fique achando que oração é uma coisa sofisticada, complicada. Oração significa a palavra que nós podemos mais sintetizar. A oração é verdade. Oração é verdade. Se nós tivermos no nosso peito, na nossa alma, a essência da verdade, nós podemos nos comunicar com essas entidades de uma forma muito, muito pura e verdadeira. Então, o que Leon Denis vai nos dizer? A linguagem da prece deve variar segundo as necessidades, segundo o estado do espírito humano. É um grito, um lamento, uma efusão, um cântico de amor, um manifesto de oração ou um exame dos seus atos, um inventário moral que se faz sob as vistas de Deus, ou ainda um simples pensamento, uma lembrança, um olhar erguido para o céu. Né? Então, é uma coisa que nasce na singeleza, na individualidade, nasce na possibilidade do indivíduo elaborar a melhor forma de conectar-se com essas entidades venerandas. Além disso, nós temos um outro movimento interessante, que é a contemplação. Enquanto que a introspecção significa buscar o Deus que há em nós, a contemplação é buscar o Deus que está não fora de nós, mas está também nas outras coisas. É ver o manifesto divino a partir da visão das coisas. Olhar o mar e entender a dinâmica divina, olhar o céu e entender a dinâmica divina, olhar as plantas e entender a dinâmica divina, olhar o outro e entender a dinâmica divina, apreciar os movimentos da natureza, do universo, e de saber que por trás subjaz uma energia divina. Então, aqui na contemplação, que é esse movimento para fora, nós vamos encontrar também no nosso querido peixinho, vamos encontrar que à medida que nós ultrapassamos as impressões imediatas e superficiais do sensório, nós adentramos no reino dos segredos cósmicos com sua lei de harmonia, sua estesia, seus propósitos, seus significados evolutivos, até que nós alcancemos sua causa e possamos aprender, sem palavra e pensamento, a unidade fundamental de todos os seres e seus dinamismos. Então, aprender a fazer isso no silêncio. O nome disso é contemplação. Contemplar significa sentar-se em silêncio, sem julgamento, sem nenhum tipo de juízo, e apenas sentir as energias que vibram dessas emanações divinas, para que nós possamos nos integrar a esse movimento e sabermos que nós somos um
com tudo isso. Jesus dizia muito essa expressão, eu e o Pai somos um, em um com o Pai, em um comigo. Essa unidade, que é um preceito, é um fundamento evangélico muito forte no Novo Testamento. A gente vai encontrar Paulo, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando gravitar para a unidade, eis aí o destino de toda a humanidade. Então, nós estamos gravitando para essa unidade, aonde o todo será percebido e as expressões aparentes de individualidade serão compreendidas apenas como expressões aparentes de individualidade e não como mecanismos isolados que precisam cada um brigar por si para manter o seu status quo de ser aquilo que a aparência, nesse instante, nos mostra que somos, né? Parece um pouco complexo isso do ponto de vista dessa nossa digressão, mas se a gente for compreender, a dinâmica é bem simples. Nós precisamos entender o divino que está em todo canto, que está em nós, para que nós possamos, tocando nesta fonte amorosa, nos tornarmos seres amantes. Todos os mecanismos que eu estou dizendo aqui, eles vão nos ajudar muito nas camadas superficiais do amor ainda, porque se tudo isso começar a ser feito e nós começarmos a alargar os nossos pensamentos em relação às nossas potencialidades, então nós teremos a capacidade de ter um amor, mesmo do ego, superado, um amor de superação, um amor melhor, um amor de melhor qualidade, sem tantas expectativas e com mais possibilidades de que esse amor evolua para uma harmonia em uma relação social. Então, a imaginação ativa é um outro exercício proposto que pode ser dado utilizando-se as capacidades que nós temos na mente. Basicamente, a imaginação ativa consiste em elaborarmos um plano de um futuro desejado a partir da mente, onde os elementos que estão sendo ansiados, que estão sendo esperados, expectados, eles já sejam projetados como uma realidade objetiva e concreta no mundo da mente. Assim sendo, acreditando nesse mecanismo que a mente tem a sua capacidade de fazer, nós possamos começar a construir realidades alternativas ao modelo vigente para que ele se torne, então, uma conspiração cósmica, uma conspiração do universo, como a gente gosta de dizer, e essa conspiração venha realizar em nós aquele desejo de um cenário que nós projetamos na nossa mente. Ou seja, se eu quero ser um ser amoroso, começo a imaginar como seria a minha vida eu amando. Amando verdadeiramente, amando, perdoando, como seria a minha relação com uma pessoa que eu tenho dificuldade, por exemplo. Como é que seria minha relação com ela? Eu saindo, eu conversando, eu me abraçando. Como seria nós nos pedindo perdão mutuamente? Como seria isso? Mentalizar essa cena amorosamente, com compaixão verdadeira, e aí, obviamente, deixar que a maquinaria cósmica atue no sentido de que as variáveis sejam abrandadas e os caminhos abertos para que isso possa se realizar. Aquilo que nasce na mente, que é engendrado na mente, caminha para a sua realização. Como vai dizer aqui Leon Denis, o querer é poder. Dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade, que podeis vir a ser o que você quiser, e sabei que querer cada vez mais e melhores coisas, tal é a noção do progresso eterno e o meio do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual dimanam todas as forças magnéticas e físicas. O universo é mente, o universo é pulsação, o universo é informação, o universo é consciência, a realidade objetiva é o trabalho da grande consciência divina. E assim também somos, né, co-partícipes, co-criadores em plano menor, através dos nossos pensamentos. O que dificulta muitas vezes a imaginação ativa entre nós não é a possibilidade de que isso possa acontecer, é a qualidade do nosso pensar. É a qualidade. A gente começa a pensar, daqui a pouco a mente começa a misturar tudo e esse pensar não tem um querer efetivo, não tem um sentimento verdadeiro, ele é fraco no seu interesse e isso não pode ser feito por obrigação, porque se a gente vai descobrir, se você sentar para fazer um plano de melhoria e imaginar um cenário futuro sem um verdadeiro querer, ali na frente a gente vai descobrir que esse plano é fraco porque a mente não consegue realmente trabalhar no foco e na determinação para produzir aquele resultado. E isso faz com que a gente tenha dificuldades com relação à elaboração. A imaginação ativa é uma ferramenta que pode ser utilizada a qualquer tempo. Outra coisa,
a ação expansora do amor. Nós temos limitações, que são crenças limitantes. As nossas crenças limitantes nos impedem de ir além, nos impedem de ultrapassar as fronteiras que nós mesmos estabelecemos para nós. Então, o que significa isso? Olha, vamos lembrar da proposta do amor que evolui. Ação expansora do amor significa o exercício, né, que ele seja inicialmente que conhecemos quais são os nossos limites em matéria de expressão amorosa e esses limites condicionados pelo grau de egoísmo e orgulho em que vivemos. Né? Preciso saber disso. E, a partir daí, uma observação direta dos nossos comportamentos e nossos sentimentos, podemos identificar até que ponto nós somos altruístas ou fazemos o que gostaríamos que nos fizessem. E também mais, identificar da nossa situação atual, nós possamos também estabelecer um plano de ascensão, de melhoria, de expansão de fronteira. Isso é muito legal. Nós temos a possibilidade de destruir as nossas crenças limitantes para construir agora um cenário profícuo, um cenário bom, um cenário atrativo para a nossa realização de futuro. Não é? Isso tudo está sendo construído e engendrado. O que mais que nós temos aí como projeto? A vivência no sagrado. Impossível encontrar-se com Deus sem estarmos imbuídos de que estamos dentro desse ambiente, guiados por essa energia divina. Então, de novo, nós vamos trazer aqui agora um texto de um espírito muito, muito bom, muito generoso, muito inteligente, que traz contribuições muito boas, que veio à Terra escrever através de Dr. Elzio, que é Yogashri Rishnank, ou Yogin, como se chama ele. Ao cuidar de negócios, pense na presença de Deus. Ao falar de outro, tenha Deus como testemunha. Quando formular planos, mantenha Deus como seu orientador. E tudo o que pense, sinta em Deus, a fonte de toda energia. Leve Deus para dentro de sua vida, de modo, ao pensar, falar, agir, seja a presença divina a sua permanente companhia. Então, esse texto está no livro chamado Divina Presença, no capítulo Meditação, onde nós podemos dizer: Deus está aqui nesse momento e a sua presença é real no meu viver. Então eu tenho que reconhecer que tudo que me acontece, todos os fenômenos, tudo que está por aí, por além, por aquém, tudo que eu faço, tudo que acontece, tudo que está dentro de uma dinâmica da expressão das leis divinas, onde eu estou totalmente inserido e tenho que agradecer, porque toda expressão da lei divina busca a harmonia e, como eu sou parte disso, ela quer apenas me conduzir para o mundo harmônico da plenitude, da paz e da tranquilidade. Quer me trazer para um lugar onde eu só vou ter alegrias. Por isso, tenho que agradecer a Deus por tudo. Tudo, absolutamente tudo, sem exceção. Porque para fazer, às vezes, o destino, eu tenho que subir ladeiras, eu tenho que passar por pedregulhos, terras confusas, tenho que atravessar rios, às vezes tenho que passar no meio dos sarçais, dos espinhos, e eu preciso, às vezes, cortar um pouco a pele, sentir um pouco de dor, ter o sacrifício, o cansaço, o extenuante caminhar em direção a esse objetivo, mas tudo será compensado quando nós estivermos no destino e poderemos contemplar a grande viagem que fizemos, a grande jornada que nós empreendemos em direção à nossa melhoria e ao nosso crescimento. E claro que depois que eu estiver fazendo tudo isso, eu preciso trazer isso para a minha realidade objetiva. Nas minhas relações com os meus amigos, com a sociedade, com a minha família, com os entes que me cercam, eu preciso trazer isso de uma forma muito positiva. Então, a caridade é essa essência. Falamos da indulgência, falamos do perdão, a caridade que é o amor em ação, a caridade que é o indicador máximo do desapego, o desapego como indicador, a caridade como ação do exercício do desapego, vai nos trazer aí a verdadeira salvação. Não a caridade, aquela caridade do móvel ou da movimentação de objetos materiais, porque isso qualquer pessoa sabe fazer. Dar coisas, movimentar coisas, isso é muito fácil fazer no nosso plano. O que é importante fazer é ir além. É ir no que falta, é ir na essência, é ir na percepção, é ir na caridade moral. É entender os gritos não dados, é entender os pedidos não formulados, entender as pessoas que estão desconfortáveis de colocar as suas necessidades. É isso que nós precisamos compreender. É aí que nós precisamos atuar. Não é?
A caridade se vê assim, desinteressada, oculta, ela não faz propaganda, ela não anda em rede social dizendo o que fez, o que aconteceu, ela é silenciosa, porque não existe nenhuma possibilidade de alguém estar recebendo qualquer tipo de recompensa pelo fato de estar compreendendo que o outro tem uma demanda e eu preciso ajudá-lo naquele instante. Então o exercício dessa caridade desinteressada é uma grande prova do caminho ascensional da qualidade do meu amor, do meu amar. Não é? Então, aí já um grande desenvolvimento. Então, o móvel da abnegação e devotamento é a caridade, isto é, o amor ao próximo. Entretanto, é preciso reconhecer que a base da caridade é a crença, que a falta da crença na imortalidade, a origem divina, do ser como espírito, conduz ao materialismo, e este é o egoísmo. Um sistema que, por sua natureza, requer, para sua estabilidade, virtudes morais, no seu mais supremo grau, haveria de ter no seu ponto de partida o elemento espiritual com todas as suas variáveis. Aqui estou fazendo um adendo às palavras de Kardec. Antes de poder fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhe confiar um trabalho. Antes de formar as coisas para os homens, é preciso formar os homens para as coisas. Isso é uma máxima que nós deveríamos ter em todas as dimensões da nossa vida. Nós criamos sistemas, muitas vezes, sistemas sociais complexos para homens despreparados para vivê-lo. Nós criamos, às vezes, sistemas elaborados por homens despreparados, que querem, segundo as intenções, agendas ocultas e destroem tudo. Então, o interesse humano verdadeiro, ele é um interesse que nasce quando homens preparados serão capazes de elaborar coisas sofisticadas no seu nível de sofisticação individual. Nosso trabalho não é exigir de ninguém que faça seu trabalho melhor, não é exigir de governo que melhore coisa, não é exigir de ninguém. Nosso trabalho único é exigir que nós sejamos os fiscais de nós mesmos e os elaboradores do plano evolutivo de cada um, em direção a esse universo que nos cerca, que nos oferece, que nos oportuniza, que nos dá tantas chances de crescimento e de evolução. Por esse motivo, nós precisamos realmente olhar de uma forma ampliada a nossa capacidade amorosa dentro da casa espírita. Então, no livro chamado Tesouro dos Espíritas, Miguel Bibes e Bibes, ele vai nos dizer a respeito desse amor, dizendo que todo espírita deve portar-se com a maior humildade possível perante os seus irmãos. Porque a humildade é sempre um exemplo de boas maneiras, jamais nos compromete, nem é causa de distúrbios e de rixas. Aquele que por seu entendimento Aqueles que, por seu entendimento, podem compreender melhor e se convertem em guias dos seus irmãos, não mais se pertencem a si mesmos, passam a ser exemplos para os seus companheiros, os seus irmãos. Então, buscar dentro da casa espírita o grande exercício amoroso, não somente nas relações oficiais, mas, sobretudo, em todo o ecossistema da casa espírita, nas atividades cotidianas, no trabalho voluntário, no acolhimento das pessoas que chegam, no acolhimento de todos os que estão, na percepção das necessidades que surgem lado a lado, na escuta sensível, em todos os atendimentos possíveis, no atendimento dos irmãos desencarnados, necessitados ou não, em todas as instâncias do trabalho da casa espírita, há um exercício de amorosidade que nos aguarda para que nós sejamos capazes de fazer esse trabalho. Então, por esse motivo, é sugerido que as casas espíritas elaborem planos de desenvolvimento de educação, que são justamente esses chamados grupos de autoeducação. Grupos que vão se reunir em torno de 20 pessoas no máximo, e essas pessoas vão tratar de assuntos da sua vida cotidiana, dos seus aspectos, dos seus incômodos, daquilo que de certa forma impede que a trajetória se dê no sentido da evolução, no sentido do crescimento, e assim sendo, essas pessoas possam conjuntamente com a presença de coordenadores do trabalho, elaborar um plano de melhoria individual e, claro, cada um poder ajudar o outro com as suas experiências evolutivas. Da mesma forma,
esses grupos de autoeducação, eles formariam subgrupos, chamados grupos de autoconhecimento, formados pelos coordenadores, que esses estariam aí se capacitando para serem facilitadores melhores e mais bem preparados para os grupos de autoeducação. Então, teríamos uma formação para os coordenadores através do autoconhecimento e aqueles de autoeducação, de disciplina, de pensamento, de novos hábitos, etc., estaria sendo formado por esse grupo, né? Esse grupo aí das pessoas que formam o nosso ambiente espírita. Então, nós precisamos sair desse negócio de achar que as pessoas já vêm prontas e que apenas a leitura forma, para podermos entender que nós temos que trabalhar, agir, para pegar este bloco que é o ser humano e dar condições para que ele evolua também, né? Nós não somos porta de igreja, nós somos local de desenvolvimento e aprimoramento de almas. Por isso a gente tem que criar os espaços para esse desenvolvimento. E vai nos dizer Bezerra de Menezes em um livro chamado Aos Espíritas, um opúsculo que traz mensagens sobre a unificação e a união do movimento espírita, e diz assim: a união dos espíritas é ação que não pode ser postergada. E a unificação é o laço de segurança dessa união. Zelar pela doutrina, zelar pelos nossos livros, zelar por todo esse manancial que a doutrina nos oferece, zelar por todos esses códigos que nos foram legados ao longo de todos esses anos, é a nossa missão como espíritas, é o nosso trabalho espiritual. Por isso, meu amigo, nós precisamos aqui fazer uma reflexão. Qual é a qualidade do amor que nós estamos praticando dentro da nossa casa espírita? Qual é a qualidade do amor que nós estamos praticando em nossa família? Qual é a qualidade do amor que nós estamos praticando na sociedade, no trabalho, nas nossas relações ordinárias? Qual é a qualidade do amor que nós estamos fazendo isso? Nós temos que buscar o amor que há em nós. Nós somos amorosos, um princípio que nós não podemos esquecer. A manga nunca será uma banana, porque lá no caroço da manga existe uma manga na potência, existe uma manga potencial. Para que nós possamos ser anjos, é preciso que na mônada inicial, no nosso momento inicial, nessa centelha divina, nesta vibração divina, como diz Leon Denis, nós sejamos potencialmente já anjos. Como somos divinos desde a nascente, somos amorosos potencialmente. O que falta para que nós façamos isso? O autodescobrimento, descobrir não somente as nossas idiosincrasias do ego, mas descobrir as nossas potências da alma para se revelar em nós o verdadeiro divino que já existe dentro de nós, essa essência boa, generosa, amorosa. E tenho certeza de que a maior gratificação que nós poderemos receber quando lograrmos o prêmio de estarmos atingindo as culminâncias amorosas será ter em nós a luz e sermos então agraciados pela grande plenitude do amor de Deus, que é a sensação de estesia mais ampla, mais perfeita, mais maravilhosa que um ser humano pode experimentar. Por isso, estejamos todos convidados para esse grande banquete de amor. E a mensagem não poderia ser outra. Nos esforcemos cada dia, lutemos contra as nossas más inclinações, façamos isso pelo bom esforço. E, afinal de contas, atendendo ao chamamento do nosso querido Espírito de Verdade, a toda essa legião de espíritos trabalhadores que deram sua vida pela doutrina espírita, nós vamos falar aqui nesse instante: espíritas, amai-vos. Amai-vos. Sempre. O amor e o amar sempre valerão a pena. O mundo de regeneração será o mundo daqueles que construíram dentro de si a capacidade plena de encontrar o seu amor. Fiquem com Deus, que assim seja.